Quase 400 focos de incêndio foram registrados em Minas em 24 horas entre a tarde de ontem e a tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 399 acionamentos para incêndios florestais no estado, com 124 deles só aqui na região metropolitana. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Minas Gerais assumiu a liderança como o estado mais afetado por queimadas no Brasil nas últimas 24 horas. A situação em Minas Gerais escalou de gravidade durante o fim de semana, ultrapassando outros estados em número de focos de incêndio. Somente nas áreas de preservação ambiental do estado, militares dos bombeiros e brigadistas atuam em 11 grandes incêndios nesta segunda-feira. 3 demandam maior atenção no momento. O do Parque Estadual da Serra do Caraça, na região central de Minas, onde fica o santuário com o mesmo nome e que carrega mais de 200 anos de história, e os dos parques estaduais do Ibitipoca e da Serra do Brigadeiro, ambos na Zona da Mata. Na Serra do Brigadeiro são 15 dias seguidos de combate ao fogo em diferentes áreas, situação que demanda cuidado com a saúde dos militares que atuam na linha de frente, como detalha o porta-voz dos bombeiros em Minas, Tenente Henrique Barcelos. Trabalho que é feito para manter a eficiência ali e certamente a condição do bombeiro militar naquele combate é um revezamento e com certeza nesse cenário ele coloca em prática todas as horas de incansáveis treinamentos realizados num cenário crítico. A gente sabe que o ambiente com baixa umidade relativa, calor intenso gera até a possibilidade de desidratação e todo um trabalho de logística e também de planejamento do combate e revezamento desses militares é crucial. Além do vento e do tempo seco, o terreno característico desses parques ambientais também dificultam o trabalho. É uma questão logística muito bem pensada e planejada. Então, para esses locais onde a gente enfrenta um desafio de um terreno muito íngreme, com muitas rochas, necessidade até de alguns militares escalarem para chegar até pontos de combate a incêndio, a gente trabalha também nesse sentido com as aeronaves, que vão colocar os nossos militares em locais de vantagem operacional para conseguir combater os incêndios de maneira eficiente. Ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia à noite o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, atualizando os incêndios em áreas de preservação aqui do estado nesta segunda-feira. Repórter Júlio Vieira. No Parque do Caraça, um desses aí citados pelo Júlio agora, as chamas estão em locais de difícil acesso e já consumiram uma área superior a 2.500 campos de futebol. O abastecimento de água em diversas cidades próximas pode ficar comprometido. Leonardo Patrus, alguma previsão, por exemplo, aí da retomada das visitas? Boa noite. Oi, Alain, Aline, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal da Itatiaia à noite. Então, ainda não há uma previsão de quando as visitas serão retomadas. Isso porque, em uma das frentes de atuação contra um incêndio, as equipes enfrentam dificuldades no acesso às chamas, além da falta de segurança, como explica o biólogo do Parque do Caraça, Douglas Henrique da Silva. Esse incêndio está em alto de serra, por várias condições, né? Difícil acesso, segurança dos brigadistas. Hoje a gente não consegue ter atuação no combate direto aos focos. O segundo foco de incêndio, ele está na região do Capivari, uma região de confluência do Santuário do Caraça com o Parque Nacional da Serra do Gandarelo. É uma região de Mata Atlântica, quase que primária, preservadíssima, né? De altíssima importância para a conservação. Hoje a gente tem um foco, temos uma equipe empenhada, né? Dentro dessa equipe nós estamos com bombeiros militares, uma aeronave aqui do Comave, nós temos brigadistas da Serra do Cipó, brigadistas do Parque Nacional da Serra do Gandarela, brigadistas da APAS e os brigadistas aqui do Santuário do Caraça, além dos bombeiros militares ajudando na coordenação das atividades. Até o momento, cerca de 2.500 hectares já foram consumidos pelo fogo, gerando diversos prejuízos para a fauna e flora do parque. Os pontos altos da Serra do Caraça são importantíssimos para a sobrevivência dessas espécies, são mananciais de água, né? Uma caixa d'água. O Caraça hoje ele é fonte de água pura que desce para o Rio Piracicaba e consequentemente para o Rio Doce. Se nossas matas se queimam, se essa área é devastada, compromete o abastecimento de muita gente e até a recolonização dessa bacia do Rio Doce. Mesmo com os focos de incêndio, a hospedagem no Santuário do Caraça está mantida. Hoje nós estamos operando com a hospedagem normalmente
E grupos que já vinham feito reserva no Santuário do Caraça, a gente tem informado sobre a situação e adequado de acordo com a exigência. Repórter Leonardo Patrus. 700 mil imóveis já ficaram sem energia elétrica em Minas este ano, em algum momento, por causa dos incêndios, 8 vezes mais que o ano passado. Os impactos das queimadas para a população são diversos. Além dos problemas respiratórios e destruição ambiental, os incêndios têm causado, por exemplo, falta de energia em milhares de casas mineiras. Até o mês de agosto deste ano, mais de 700 mil clientes da CEMIG ficaram sem energia devido a apagões causados pelo fogo. O número é 8 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Por conta do grande volume de ocorrências, a empresa adotou uma nova estratégia e passou a monitorar por satélite os focos de incêndio que ameaçam as linhas de transmissão. O engenheiro de sustentabilidade da CEMIG, Demétrio Aguiar, afirma que o tempo médio para solucionar a falta de energia devido às queimadas é maior por conta da dificuldade de acesso aos locais. A gente teve aí 476 ocorrências com 702 mil clientes interrompidos. Isso daí acaba prejudicando toda a sociedade como um todo. A manutenção para a recuperação de linhas com defeito, ela enfrenta vários problemas. O principal deles é a dificuldade de acesso ao local do incêndio. E geralmente eles têm que carregar materiais pesados para poder fazer esse conserto. Poste que foi danificado, cabo, é tudo material pesado. Então isso acaba aumentando o tempo de restabelecimento. E também, dependendo do tipo de defeito que acontece ali, poste de madeira ele pode queimar e deitar com a rede ligada. Agora, Demétrio, vocês também têm aí um outro método de trabalho agora de atuação que utiliza satélites, né? Isso mesmo. É feito um trabalho junto com o pessoal da meteorologia e centro de operação do sistema, onde eles fazem o cruzamento de dados ali para identificar focos com cerca de 1,5 km de distância das linhas. Isso daí facilita uma medida antecipada, ou seja, é deslocada uma equipe até o local e eles tentam resolver da melhor forma, de forma antecipada, para poder garantir que não aconteça interrupção, ou no caso de interrupção eles já tenham uma medida já de emergência ali para poder minimizar o tempo de interrupção das unidades consumidoras. Quem vir um foco de incêndio às margens da rede de energia pode ligar para a CEMIG pelo contato 116 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Repórter Gustavo Cícero.